Boa noite a todos. Obrigado por mais esse convite, essa oportunidade de estar debatendo com vocês. Então, eu selecionei falar sobre inflação e Banco Central, explicando desde a origem, né, o que é exatamente inflação, dinheiro mesmo, desde a origem dos termos. Né, e sempre vou ter como base aqui a teoria da escola austríaca de economia, que é a que eu mais me identifico. Né. Inclusive, já adiantando, o meu 5º livro estará sendo lançado muito breve pelo Instituto Mises Brasil, que é um dos grandes nomes da escola austríaca, né, E essa palestra de hoje tem como principal pilar os livros de Rothbard, e fazem parte também do livro. Bom, então vamos dar início, né, ao tema propriamente dito. Por que esse tema é tão complexo e tão polêmico? Bom, a maioria dos liberais defende que os preços, os principais produtos, né, devem ser livres de intervenção do governo. Então eles acham que a oferta e demanda deve ditar qual vai ser o preço da banana na feira, qual vai ser o preço da laranja, qual vai ser o preço do aço no mercado, o preço das casas. Mas quando chega a questão do preço do capital, que nada mais é do que o juro, aí muito liberal vira intervencionista e acha, por algum motivo especial que me foge exatamente a razão, acha que o governo, mais propriamente dito o Banco Central, uma cúpula que se reúne numa sala a cada 1 mês e meio, 2 meses, que vai determinar aí qual é o preço justo, o preço correto, o preço adequado para o capital, os juros. Vão definir a taxa de juros na economia. Pressupõe-se que no capitalismo uma das coisas mais importantes é o capital. Quando você diz que o preço do capital, que é a taxa de juros, vai ser definida pelo governo, isso é estranho, isso não é um capitalismo livre de fato. Né? Então, apesar de toda a acusação aí de que o liberalismo, mais uma vez, é o culpado por essa crise que nós estamos vivendo hoje, eu espero deixar claro, não é o foco da palestra aqui a crise atual, mas eu espero deixar claro aí com uma préviazinha do que é a teoria austríaca de ciclos econômicos, que não é verdade, que a culpa dessa crise, as impressões digitais do governo estão em todas as cenas do crime, que é a expressão que eu venho repetindo aí para deixar clara a mensagem. Né? Então eu acho que não há livre mercado de fato quando o principal preço de uma economia capitalista é ditado pelo governo, né? Pelo Banco Central, que é o seu braço na economia. Curioso, mas pouca gente para pensar sobre isso. O dinheiro não poderia e não foi de fato se originar de um decreto qualquer estatal. Não é assim que surgiu dinheiro algum na economia. Né? O dinheiro ele não surge por decreto de governo, ele surge por ordem espontânea, ele surge através do próprio mercado. E por quê? Né? Porque os campos de produtos, voltando lá aos primórdios, né, sempre houve trocas, né? Sempre uma tribo produzia e pouquíssimas vezes eram autossuficientes e tinham que trocar eventualmente com outras tribos, países, grupos, eventual. E sempre que você tem que depender do escambo, há limitações muito claras que vêm à tona, né? E por isso surge então a demanda de usar uma commodity amplamente aceita, já amplamente usada no mercado, como um meio de troca comum. Isso é a definição de dinheiro, né, nas suas origens. Então ele acaba sendo uma escolha natural, essa commodity aí que já é amplamente utilizada no mercado. Então eu troco essa Coca-Cola por essa commodity que tem valor de troca no mercado, e aí sim eu pego essa commodity e vou trocar por todos os outros produtos que eu demando. E cria-se um mercado para essa commodity propriamente dito. Só que essa commodity não pode ser qualquer tipo de produto, ela tem características muito peculiares que transformam ela em moeda, né? Em moeda propriamente dita. Já foi aí ao decorrer de toda a história econômica várias commodities usadas como moeda. Já tivemos até sal, aliás o salário vem disso, já tivemos cobre, já tivemos em campos de prisioneiros o cigarro, né? E vários tipos de commodities viraram moeda no decorrer da história. E poucas commodities podem ser usadas, escolhidas livremente como moeda. E não é à toa que há 5.000 anos, desde que a gente tem registros aí, pelo menos históricos, o ouro foi, onde possível e existente, descoberto, foi usado como moeda. Quando não tinha ouro, era cobre e prata. Só que surge também uma demanda
diferente, que é a demanda por homogeneidade. Quer dizer, você começa a desconfiar de falsificação, você começa a ter que ter um custo muito elevado para pesar, para saber se esse ouro tal não está adulterado. E eis que surge a senhoriagem, que é um serviço que sempre foi oferecido, para não dizer imposto, pelos reis. Aí sim, pelos governos entrarem em cena para estampar lá o rosto do imperador, do rei, do faraó, sei lá, para dizer que é um carinho, nada mais um selo de qualidade, né? Você estampar ali sua cara e falar, esse ouro é atestado pelo reino tal, ou pelo imperador de Roma. E isso tem um valor, obviamente um valor que é cobrado. E tem aí então um imposto de senhoriagem, o rei, o imperador fica com um quinhão ali da moeda e começa a financiar o custeio da máquina pública, digamos assim, com esse imposto. Então, desde então, você teve esse convite muito tentador aí aos governos de estar enganando, de estar tungando o próprio mercado através de base ao teor metálico da moeda. Bom, eis que surge lá para o século XVIII, com mais força, o fiat money, né? A moeda, papel moeda. Bom, o papel moeda na sua origem era sempre um peso da commodity metálica. Todas as grandes moedas famosas hoje em dia originaram-se assim. O dólar, a libra, o marco, o franco, todos eram um peso do ouro. Eles eram atrelados ao peso do ouro. Bom, caímos então na origem da inflação. A própria definição de inflação que vocês escutam na imprensa o tempo todo, ela é incorreta. Inflação não é aumento de preço geral. Isso não é inflação, isso é um efeito da inflação. Inflação mesmo é o aumento da quantidade de moeda na economia. Quando a quantidade de moeda em circulação cresce mais do que a quantidade de produtos, você tem a inflação. Né? Como qualquer um, usando o bom senso, entende que se tem mais banana sendo ofertada para uma mesma demanda, o preço da banana tem que cair, tem mais oferta que demanda. Isso é exatamente a mesma coisa para a moeda. Quando tem mais moeda em circulação do que aqueles produtos que elas estão representando para troca, para escambo facilitado, é óbvio que o preço da moeda em relação aos produtos tem que cair. Isso é inflação. O aumento de preço generalizado é uma consequência disso. E esse pequeno detalhe semântico, no fundo é muito importante para conclusões aí de receita econômica proposta. Pois bem, qualquer um que imprimir papel moeda em casa é obviamente um falsificador, todo mundo entende isso. E em todos os reinos e governos isso foi crime da mais grave punição, até mesmo punição de morte. Né? Porque, obviamente, o governo sempre detestou a concorrência. Né? Por isso que ele vetou, por exemplo, o jogo do bicho, mas ele vende loteria, e por isso que teve lei seca. O governo detesta a concorrência. Né? Por isso, até mesmo a gente pode brincar que o crime é ilegal, né? Que o governo quer monopolizar o crime. Então, o governo, ele é o grande falsificador de papel moeda. Ele é o que tem o monopólio, o poder único e exclusivo de emitir mais papel moeda, com o selo, com o carimbo do Banco Central, que é o único aceito, o legal tender. A gente vai ver um pouco mais à frente o que foi isso, o que representou de fato isso.